Olá! O vídeo de hoje é sobre o maravilhoso e excepcional O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. O Deserto dos Tártaros é o terceiro livro do Dino Buzzati que eu leio. É um romance, foi publicado em 1940 e é considerada a obra-prima do escritor. Eu já falei do Buzzati aqui nas outras vezes, né, em relação aos outros livros que eu li dele, que foi o Poema em Quadrinhos e As Montanhas São Proibidas, que é uma coletânea de contos. E eu já tinha gostado bastante dele naquela época e tinha dito aqui pra vocês que ele é um autor que explora muito a temática existencialista e que ele escreve muito no gênero fantástico, o que já me agradou bastante porque são duas coisas que eu amo. O Buzzati, para quem não sabe, foi um autor italiano, ele também era jornalista, também era pintor, e o Poema em Quadrinhos, inclusive, é um livro todo ilustrado, né, por ele mesmo, né, e se você jogar no Google tem várias pinturas do Buzzati com um tom assim mais surrealista, né, que casam muito bem com suas histórias, com seus contos, com esse romance maravilhoso. O Deserto dos Tártaros é um romance que eu considero pouco conhecido, vejo muito pouca gente falando nele, mas é um romance assim primorosamente construído. O enredo é mínimo, então é muito difícil falar desse livro sem dar spoilers, eu vou me esforçar, o que significa que eu não vou contar quase nada. Essa é a história de um tenente recém-saído da academia, o nome dele é Giovanni Drogo, e ele é designado para trabalhar no Forte Bastiani, que é uma fortaleza de fronteira. Na véspera da sua ida para lá, ele começa a ter um sentimento de apreensão, uma espécie de mau agouro, como se alguma coisa terrível fosse acontecer, e acaba se dirigindo para o Forte Bastiani com essa apreensão. Quando ele chega lá, ele começa a perceber um monte de coisas estranhas. Em primeiro lugar, o forte tem uma fama meio confusa, porque ao mesmo tempo que ele é considerado de importância histórica, por ser um forte muito grande, um forte de fronteira, ele também é um forte desconhecido, que muita gente nunca ouviu falar e não sabe onde ele fica. Quando Giovanni Drogo chega lá, ele começa a achar muito estranha a relação das pessoas com aquele forte, e ele fica um pouco assustado também com a geografia do lugar onde o forte está instalado. O forte fica meio que encravado nas montanhas. Essas montanhas são repletas de pedra, existe sempre uma neblina o tempo inteiro e não há povoado perto, então é uma paisagem muito fixa, muito parada, muito terrível, porque ela é muito imponente por todas essas montanhas e pedras. Ela tem um quê de mistério por conta dessa neblina constante e você não vê pessoas hora nenhuma. Esse lugar é um lugar meio fictício, alegórico, não se fala, apesar de vários personagens terem nomes italianos. Não se sabe exatamente se esse conto se passa na Itália. Eu acredito que não, eu acredito que seja um lugar alegórico, assim como o próprio Forte Bastiani é uma grande alegoria. O forte em si também então tem essa característica, né, de grandes muros, grandes muralhas e de uma rotina que se repete, uma rotina muito rígida, que vai ressaltar uma série de questões importantes que são tratadas no livro. Então, quando Giovanni Drogo chega nesse forte, ele começa a perceber que as pessoas têm uma relação estranha com ele, que as pessoas meio que não conseguem sair de lá, as pessoas estão ali há tempo demais, e ele começa a ficar intrigado. De início, ele fica muito apreensivo, ele fica muito preocupado de ficar isolado ali naquele lugar e cogita dar um jeito de vir embora, pedir transferência, enfim. Só que a relação do Giovanni Drogo também vai mudando no contato ali com aquela rotina militar, que ao mesmo tempo que é uma rotina um tanto quanto alienante e sem sentido, ela acaba dando um senso de propósito no cotidiano da vida daqueles soldados, daqueles militares. Eu vou parar a questão do enredo por aqui, porque senão qualquer coisa que eu possa dizer é spoiler. Acontece muito poucas coisas nesse romance, mas não é um romance enfadonho de modo algum.
E aí tá a genialidade do Dino Buzzati. Eu vou tentar então falar de modo geral os temas que são tratados aqui, uma vez que não dá para falar mais do que acontece, porque eu estragaria a experiência de leitura para quem não leu. O romance vai falar muito sobre a passagem do tempo. Esse é um romance excelente sobre a passagem do tempo. Então, por vezes, a gente percebe que para os personagens o tempo não passa, o tempo se arrasta, mas ao mesmo tempo o tempo voa, quando você vê muitos anos já se passaram. Esse romance também retoma várias das perguntas fundamentais que a gente faz em vários momentos da nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu perdi meu tempo? Ainda há tempo para eu fazer as coisas importantes? E nesse sentido, a identificação com Giovanni Drogo é muito forte. E é por isso, então, que a gente sente tantas emoções. Porque a gente mesmo faz essas perguntas uma série de vezes na nossa vida. Quando Giovanni vive uma frustração, alguma coisa do gênero, a gente consegue sentir aquilo na pele, né? Os acontecimentos desse romance, eles são meio que variantes, nuances dessa rotina militar, dessa rotina muito sem sentido. E apesar de acontecer pouca coisa, eu vou descrever para vocês os sentimentos que eu tive lendo esse livro, tá? Eu fiquei muito ansiosa, eu tive muita expectativa, houve momentos em que eu fiquei muito triste e houve um momento bem no final em que eu fiquei muito revoltada. Então, assim, todas essas emoções, elas estão no livro em relação aos personagens e são emoções que a gente sente também, são emoções que são suscitadas no leitor durante a leitura. O Dino Buzzati, nos seus contos fantásticos, eu já havia percebido como ele é um ótimo criador de atmosfera. Ele consegue criar muito esse clima de expectativa, de uma espera por uma coisa que não vem, ou por uma coisa que você não sabe se vem, por um clima de apreensão que parece um pesadelo, as coisas ficam meio enevoadas e incertas, e ele faz isso muito bem aqui nesse romance. Por isso, esse romance de tão poucos acontecimentos cria uma expectativa enorme na gente. Esse é o maior sentimento que a gente tem lendo esse livro, é a expectativa, é a ansiedade. E esses acontecimentozinhos vão prendendo a nossa atenção cada vez mais. Há uma espécie de gradação. Então a gente vai ficando cada vez mais apreensivo conforme essas coisas acontecem. E elas ganham um peso muito grande porque, como acontece pouca coisa no forte, toda vez que acontece uma micro coisa, ela ganha uma dimensão muito grande para esses homens que estão ali à espera de alguma coisa importante, de repente alguma coisa que vai fazer a sua vida valer a pena, que vai fazer eles saírem ali da mediocridade. Esse clima de espera, apreensão e medo, ele é muito reforçado pela paisagem do Forte Bastiani, tanto pela cadeia de montanhas como por essa névoa que cria toda essa incerteza em relação ao futuro, em relação à proximidade, né? Então, assim, tanto da proximidade temporal quanto da proximidade geográfica. E também o próprio forte, a própria muralha do forte, uma espécie de encerramento do indivíduo, ele fica ali também, às vezes, se sentindo meio preso numa incerteza. Do ponto de vista formal, o romance é perfeito, assim, é uma criação literária perfeita. O texto é muito incisivo, muito econômico, ele tem uma linguagem que é muito sucinta mesmo, enxuta e ao mesmo tempo elegante. Mas tem vários momentos poéticos aqui, não em termos de linguagem, mas em termos de criação de imagem, porque esse é um romance de perquisição filosófica, né? Então é um romance em que a existência vai estar sendo sempre meditada ali, refletida por esses personagens, questionada. E então o romance ele cria imagens muito bonitas dentro do forte, no cotidiano das pessoas, para a passagem do tempo. Existe uma espécie de desdobramento, né, de espelhamento na natureza desses anseios espirituais dos personagens. É como se a natureza e o próprio forte, de uma certa forma, espelhassem o estado de ânimo dos personagens. E há a criação primorosa de enredo aqui, a condução de enredo, onde o Buzzati consegue fazer a gente ter emoções intensas,
num enredo mínimo, onde pouquíssima coisa acontece. Então ele não precisa ficar enchendo linguiça, criando um excesso de situações, com um excesso de personagens. Tudo aqui é colocado com muita precisão e tudo funciona perfeitamente. Então, assim, é um romance que não excede, né, do ponto de vista formal, em nada. Mas é um texto muito bonito, assim, você vai lendo, você vai sentindo a beleza, dá até um certo prazer se você lê em voz alta. Angustina estava pálido. Agora não alisava mais o bigodinho, mas fitava diante de si a penumbra. Já pairava na sala o sentimento da noite, quando os medos saem das decrépitas paredes e a infelicidade torna-se suave. Quando a alma bate, orgulhosa, as asas sobre a humanidade adormecida. Os olhos vítreos dos coronéis, nos grandes retratos, exprimiam presságios heróicos. E lá fora a chuva, sempre. O tempo, entretanto, corria, sua batida silenciosa marcando cada vez mais precipitadamente a vida. Não se pode parar um segundo sequer, nem mesmo para olhar para trás. Pare, pare, se desejaria gritar, mas vê-se que é inútil. Tudo se esvai, os homens, as estações, as nuvens, e não adianta agarrar-se às pedras, resistir no topo de algum escolho. Os dedos cansados se abrem, os braços se afrouxam inertes. Acaba-se sendo arrastado pelo rio, que parece lento, mas não para nunca. Nessa passagem, então, uma bela descrição desse transcorrer do tempo, né? Justamente naquela época, Drogo deu-se conta de que os homens, ainda que possam se querer bem, permanecem sempre distantes. Que se alguém sofre, a dor é totalmente sua, ninguém mais pode tomar para si uma mínima parte dela. Que se alguém sofre, os outros não vão sofrer por isso, ainda que o amor seja grande, e é isso que causa a solidão da vida. Bom, esse livro, eu falei dele no Snap, no dia que eu terminei de ler, eu tava assim muito entusiasmada. Esse foi um daqueles livros assim que me deixou num estado, assim, sabe? Eu fiquei um tanto quanto histérica quando eu terminei. Eu amei, esse livro entrou para os meus favoritos da vida com certeza absoluta. E eu falei no Snap que esse é um livro capaz de mudar a vida de alguém. E dependendo da época em que você lê, esse livro pode fazer muita diferença. Exatamente por conta desses questionamentos, dessas grandes questões que a gente sempre se coloca em algum momento da vida. E eu acho que eu li esse livro num desses momentos de balanço, sabe? Então ele calou muito fundo pra mim, assim. Foi um livro que fez muito sentido, que me emocionou muito. Então todos os momentos de desolação e frustração do Giovanni Drogo fizeram muito sentido pra mim, por isso me emocionaram bastante. Quando você vai procurar resenhas, comentários sobre esse livro, é muito comum que as pessoas tenham uma relação intensa com ele, acham o livro maravilhoso. Eu vi uma moça dizendo que achou difícil ler porque ela se identificou muito com o Giovanni Drogo, então ela achou sofrida, né, a leitura. E esse livro, ele tem uma série de alegorias, né? O Forte Bastiani é uma grande alegoria. E uma curiosidade interessante sobre esse livro, eu vi um vídeo ontem, eu vou deixar ele aqui embaixo, mas eu tenho que alertar que esse vídeo tem muitos spoilers, então só assista se você não liga pra spoiler, tá? Em que a autora, né, que é a Aurora Fornoni Bernardini, a tradutora, ela tem um canal, né, de programa literário aqui no YouTube. Ela foi convidada e ela estava falando do livro. E ela disse que ela que estava tentando publicar o livro aqui, porque não havia interesse de publicá-lo no Brasil, né, quando ele saiu pela primeira vez pela Nova Fronteira. A minha edição deixa eu ver aqui. A minha edição é da Record, edição antiguinha, né? E ela falou que o argumento que fez a Nova Fronteira resolver publicar o livro aqui pela primeira vez é de que o Antônio Cândido lê esse livro todo ano, né? Havia saído uma entrevista onde o Antônio Cândido tinha dito que gostava de ler esse livro todo início de ano, e então ela levou a entrevista, apresentou lá para os editores, e então eles acharam que era um bom motivo para publicar esse livro. Eu achei isso muito interessante, tá? Mas novamente, só assistam o vídeo se vocês não ligam para spoilers, porque ela vai contar o livro todo lá. A Aurora Bernardini é especialista em literatura russa e italiana, né? Eu já falei dela aqui uma outra vez. Esse ano foi quando eu resenhei o livro da Marina Tsvetaeva,
né, que a seleção e a tradução foram ela que fez. Eu gostei de conhecer, reconheci o nome dela logo quando vi aqui. E essa tradução, gente, é a tradução que tem em todas as outras edições, que eu saiba. Eu não sei se você acha fácil essa edição da Nova Fronteira, talvez na estante virtual. Essa minha é da Record, mas a Saraiva lançou naquela coleçãozinha da Saraiva de bolso. E é essa mesma tradução, tá? Eu indico muito. Então, assim, o romance é excelente, é espetacular. Entrou pra minha lista de favoritos com toda certeza. Se o Buzzati já tinha me conquistado com um poema em quadrinhos e com os seus contos, né, que eu até pretendo ler mais, porque tem outros aqui, ele me fisgou totalmente com O Deserto dos Tártaros, que é um livro excelente, tá? Um livro de temática relevante, profunda, muito bem desenvolvida essa temática existencial aqui, com assim, o máximo da expertise dele na criação literária, no manejo dos seus elementos, dos seus artifícios, porque o romance é perfeito, do ponto de vista da criação literária, da condução do enredo, das metáforas, do texto, de prender o leitor, né? Então, recomendadíssimo, recomendadíssimo. Com certeza vai ser um dos meus livros favoritos de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas o livro merece. Beijocas e até a próxima. Tchau!